Centrales electrónicas, essa sí nosotros vamos a hablar un poquito más, ¿no? Nosotros tenemos ahí dos centrales electrónicas, ¿no? El Leonardo va a mirar para ustedes ahí en la pantalla. La línea CT10A, como nosotros ya hablamos anteriormente, ayer ahí, es una línea muy simple, no hay muchos recursos porque es una línea de bajo costo para pelear ahí con nuestra competencia ahí en precios, ¿no? Entonces es una central muy tecnológica, ¿no? Bastante tecnológica ahí, porque nosotros tenemos un diferencial que algunas no tienen, que es el sistema de freno electrónico automático, ¿tá? En esta línea. Nosotros tenemos también una línea que cuenta con... perfecto. Então ela conta com freno automático, então não há necessidade de ajustar o freno. Uma vez que prendido o automatismo, ele vai acionar automaticamente, não há necessidade de cambiar aí a potência do freno, todo automático. Outra coisa automática também é o ajuste do percurso. Tá? Então, também a central vai ser toda automática. Não há necessidade também de pressionar nenhum botão, nada para poder trabalhar aí, para poder fazer o percurso. Solamente é necessário fazer o cadastro do comando, do controle, tá? Do mando aí do portão. Então, é possível utilizar aí hasta isso, a linha lá no botão PROG, como nós mostramos lá em cima, né? Então, pressionando o PROG uma vez, né? E aí ele vai prender o LED, e aí 2 vezes o botão do controle, ele vai aí cadastrar, vai salvar aí, né? O comando aí do botão aí na central. É possível aí cadastrar hasta 39 botões aí de portões, tá? Então, do controles aí. 39 botões e não 39 controle, tá certo? Lembre-se sempre disso, não é para não ter aí alguma dúvida aí. 39 botões aí, certo? O código aberto, tá? Então, se é possível utilizar qualquer controle 433 Code Learn aí, tá? 433.92 Code Learn, que ela vai aceitar aí sem problema nenhum. Proteção contra surtos e raios, né? Então ela tem aqui os baristores de proteção, tá? Mirem acá, estamos falando deste acá na central e na imagem, né? São os baristores de proteção aí para contra surtos e raios aí, então que vai atuar. As borneiras acá são mais reforçadas também. Nós colocamos umas borneiras aí maior para poder acoplar aí e conectar o cable aí sem problema nenhum, né? A salida de botoneira direto em borneira também, né? A fotocélula, né? Fotocélula aí, e aí a salida de 12 volts também temos aí nessa central. Isso aqui é muito interessante porque tem centrais do mercado que não tem esta função, tá? Então, para que nós vamos utilizar isso? Para poder prender a fotocélula, para prender aí uma botoneira aí que seja elétrica ou algo nesse sentido, em uma receptora externa, né? Um ponto interessante também, os automatismos da Omega Sat são todos desarrollados ali na corona para que o sistema de freno seja utilizado do próprio motor ali. Então, a corona e o pinhão ali do eixo interno do motor são desenvolvidos para que quando nós desprendemos o motor, ele vai parar ali na hora ali e não vai abater no final do percurso nem nada ali. Então, ele é desenvolvido para que consiga parar o portão e se há necessidade, aí sim, nós vamos utilizar o freno eletrônico. La fuente de la central ahí, CT10A es la fuente automática bivoltio, né? Entonces no hay necesidad de cambiar, de utilizar nenhum jumper, né? Para poder cambiar la tensión. Então, 220 voltios aí, en 50 ou 60 Hz aí, automático. Tá? Proteção contra sobrecarga, como nós já hablamos ayer aí, né? El fusible de protección, las borneras ahí más robustas para poder ahí conectar el cable sin problema ningún. El jumper de pausa, aquí una vez el jumper cerrado, la central va a hacer el cierre del portón ahí automático en hasta 45 segundos. No hay como, en esta central CT10A, no hay como cambiar este número. Entonces, siempre
con el jumper cerrado, ele va a cerrar el portón ahí en 45 segundos. Ese número es fijo, ¿tá? No hay como cambiar ahí. La fuerza del portón también, ese sí es posible cambiar, entonces basta cambiar ese jumper y ahí cerrar el jumper en fuerza. Y ahí a través de la micro llave Pro, aí sim, pressionando, el LED vai parpadear aqui e vai indicar em qual nível de força está o motor. Ele tem 4 níveis, né? Chegando em seu quarto nível, ele vai volver aí em primeiro nível automático. Então, se vai sempre 1, 2, 3, 4 e vuelve em primeiro nível também. Vuelve em 1, 2, 3, 4. Sempre vai a volver aí, certo? Las demás configuraciones todas automáticas, né? Como nosotros já hablamos aí, nós teremos aí el freno automático e a configuração aí de percurso também automática. Solamente é necessário fazer aí a configuração de controle nesta central. A central CT20A, então já hablamos um pouquinho dela ayer, né? Nós temos aí uma proteção também, com proteção aí de sobrecarga, né? Seleção automática aí de tensão também, né? Com os varistores, com fuente chaveada aí, né? Ajuste de rampa de desaceleração e de distância. Sí, sí. Lo que la CT10 no tenía. No, la central CT10 no tenía el ajuste de desaceleración, no tiene desaceleración. Esta acá sí tiene la desaceleración. Onde nosotros vamos ver? En el medio de la central, no sé si es posible mirar ahí, nosotros tenemos un punto ali, logo abajo del botón de Prog Reset. Nós temos ali uma linha de força, freno, desacto e distância. Tá? Então, com este ali, uma vez cerrando o jumper, é possível cambiar aí, fazer os ajustes de desaceleração, de distância de desaceleração, freno e de força do automatismo. Tá? Como nós vamos fazer isso aí? Uma vez cerrado o jumper, tá? Por exemplo, eu quero cambiar a força do motor aí. Então, eu vou cerrar o jumper em força e acá, nas micro chaves mais e menos, que são as mesmas de tempo, pausa e Prog Reset, né? Eu vou a fazer o câmbio dos níveis aí. Então, uma vez cerrado, ele vai habilitar a função mais e menos de los botões. Então, quando cierra aqui, eu vou em mais força, eu vou em menos força do motor aí, tá? Uma interessante aí, os motores do Omega Sat, eles estão vindo com a força aí no máximo. Então, caso tenha que baixar aí a força, basta cerrar o jumper e ir no menos aqui, tá certo? Ou então, mais ou menos aí. A opção de freno também é a mesma coisa, tá? O freno é a mesma função que eu falei na central aí CT10A. Pero a central CT10A era automática, não há como fazer o câmbio do freno e acá sim nós podemos aí ajustar, que é aquela situação que eu falei para você antes lá. Eu quero fazer com que o portão frene um pouquinho mais, mas acabe volvendo no final do percurso, da sua carreira. Então, ele vai abrir e quando nós temos aí, vamos imaginar uma situação acá. Imaginem que isso aqui é meu portão. Vamos lá. Quando ele estiver abrindo por total, quando chegarem no final do percurso, quando eu tenho muito freno, ele vai fazer o quê? Chega até o final e vai voltar um pouquinho, que é a função que nós falamos anterior ayer aí, tá? Então, se é possível configurar isso no freno. Pero temos que nos atentar muito em uma situação. Quando eu tenho um freno muito forte, com muito freno aí, ele vai volver aqui e vai se abrir um pouquinho. Então, pode ser algo que não fique legal, porque não vai cerrar por completo o portão. Tá certo? Então, temos que configurar o freno de acordo com o peso do portão, de acordo com sua necessidade. Tá certo? Vamos adelante então. Nós temos aqui o ajuste de desaceleração. Logo abaixo aí do jumper freno. Como vai funcionar a desaceleração da central? Uma vez cerrado o jumper também, tá? Então, vou cerrar o jumper aqui de exato. E aí eu tenho 8 níveis para fazer a desaceleração. Tá? E do nível 1 até o nível 4, eu tenho a desaceleração
para los dos lados, tanto no cierre quanto na abertura del portão. Tá? Então, eu quero, quando o portão esteja abrindo, né? Abrindo o portão, ele vai desacelerar também. Ou quando eu quero cerrar o portão, ele também desacelera também, tá? A partir aí do nível 5, del 5 até o 8, eu tenho solamente no cierre do portão. Tá? Então, para portões elevadiços, onde que eu tenho lá um portão mais pesado, que eu preciso que ele desacelere solamente em cierre, lá na parte de baixo, né, do automatismo, ele tem como fazer essa configuração também. Tá? Então, do nível 1 ao 4 dos dois lados, né, cierre e abertura, e do 5 ao 8 solamente no cierre. Tá certo? Como nós vamos saber quando está e em qual nível, tá? Então, o LED vai parpadear dizendo em qual nível está. Um parpadeio nível 1, dois parpadeios nível 2, e assim vai até o 8 nível aí, tá? 8 vezes, 8 parpadeios aí. Eu liguei em 8 nível, e eu não gostei, eu quero volver ao sexto nível. Eu vou pressionar o microchave ali menos e ele vai volver e vai parpadear aí até 6 vezes aí. E por último ali nós teremos ali o jumper dist, que é o distância. Tá? Esse jumper dist, ele vai fazer com que nós aí configuramos, cambiamos aí a distância del desaceleração. Então vamos imaginar novamente aqui que esse é o meu portão. E eu venho em velocidade total do automatizador, e aí quando eu chegar neste nível, ele vai começar aqui pela metade aqui do portão, no determinado momento aqui, ele vai começar a desacelerar. E eu falo assim, não, é muito longe, é muito lejos, né? Não é muito lejos, né? E aí fica muito longe aí para frenar, para desacelerar. Eu tenho como cambiar, né? E fazer com que ele fique mais próximo aqui do final do percurso, tá? Então, eu vou encerrar o jumper ali no dist e eu vou mais distância do final, mais distância. Então, ele vai desacelerar um pouquinho, né? Mais lejos, né? E aí, ou então, mais perto ali do final da carreira do percurso aí, tá? Então, mais ou menos distância aí. Lo que define la distancia es el fin de carrera. Sí, sí. Lo que define la distancia, el fin de carrera y también el tiempo de percurso que nosotros tenemos que programar en esa central. ¿Tá? Eu creio que ficou alguma dúvida sobre esses jumpers ou não? Eu creio que isso está claro. Es una central muy sencilla y muy intuitiva, o sea, que te programa la función que necesitas y con el más y con el menos te va a dar un respaldo luminoso por el LED de qué posición estás. Entonces yo creo que para los instaladores será algo muy fácil de manejar. Una vez conociendo el producto, se lo va a hacer de manera automática después de la segunda o tercera instalación. Perfeito. Detalhe muito importante também, a central ela está saindo da fábrica com o jumper cerrado, tá? Então, se em força, freno, enfim, ele vai cerrado para que não se perca no percurso da fábrica hasta aí em seu escritório, oficina aí. Então, o que temos que sempre mirar e ter atenção para que quando nós vamos configurar, esse jumper esteja aberto, tá? Tem que estar aberto. Uma vez cerrado, ele vai fazer a função que está cerrado. Então, se estiver cerrado em força, ele vai habilitar mais força ou menos força. Tem que sempre se atentar e mirar ele pelo jumper para que ele esteja cerrado e não aberto, tá certo? Como eu lhe dije, ele sai de fábrica cerrado para que não se perca no percurso da fábrica hasta su escritorio, hasta su oficina ahí. Perfecto. ¿Dúvidas? Sí, tengo una. Cuando el automático entra, bueno, la electrónica lo vas a entrar en el modo de freno. Si uno le da al mando, si le da la orden al mando, ¿frena el automático, hace algo o sigue utilizando el freno? O sea, no presta atención a lo que vos hagas con el mando. Se usted presionar el mando, se le va a frenar, ¿es eso?
Claro, claro, porque hay algunos acá que cuando entra el freno, más allá de que uno presione el control remoto, nada, sigue haciendo el ciclo. Me corrige si yo no estoy hablando malo, pero el mando sería para abrir y si está en movimiento y yo aprieto el mando, el motor, el portón para o ya regresa. No, él va a parar. Entonces sería apertura, pausa, cierre. Entonces si hay una emergencia, quiere parar en la mitad del camino, al apretar el botón del control remoto del mando una vez más, el motor para de ahí. Y si aprieta otra vez, él empieza a regresar. Exactamente. Y si quiere que vuelva, aprieta para pausar y otra vez para volver. ¿Quién tiene el mando del portón es usted. Entonces, presionando una vez el comando del control, él va a hacer lo que usted manda. Presionando una vez, él va a abrir, presionando una vez, él va a parar, presionando una vez, él va a cerrar el portón. Esta es la pregunta, señor Jorge. No sé si nos quedó claro. Claro, él está preguntando lo mismo que yo, si en la fase de frenado la placa toma el mando del control, pero sí, ya la contestó. Fue eso que hablamos ahora, ¿verdad? Ok, Exactamente. Excelente, gracias. Seguimos entonces. Perfecto. Otra cosa, para esa central que funcione perfectamente todas las configuraciones que nosotros hablamos ahora, tiene que hacer el primer y primordial configuración, que es el tiempo de percurso. En la central acá en los botones aquí tenemos dos botones ali, né? Tiempo barra pausa y un prog reset. Entonces, para que todas las funciones aquí de las configuraciones tiene un buen funcionamiento, tenemos que hacer el tiempo de percurso. ¿Cómo nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a presionar por 3 segundos el botón tiempo barra pausa y el LED va a parpadear. ¿Tá? Una vez que ele parpadeou, nosotros podemos soltar el botón y ahí el portón va a hacer toda la configuración automática. Ele vai cerrar y abrir o si no, abrir y cerrar de acuerdo en donde está el portón. ¿Tá? Entonces, para que funcione perfectamente las configuraciones de desaceleración y freno, tiene que hacer siempre el cadastro de tiempo de percurso, ¿tá? Porque él va a almacenar el tiempo de desaceleración también encima del tiempo de percurso y no solamente en el final de la carrera, ¿tá? Tiene que hacer eso ali obrigatoriamente. ¿No es cierto? ¿Alguna duda? Yo creo que no, ¿no? Seguimos adelante. Perfecto. Seguimos adelante entonces. Para cadastrar el control es muy simple, ¿está? Es muy simple aquí. Nosotros tenemos aquí la línea de controles bien interesante también para hacer el cadastro o el reset del control. Es decir, seguimos aquí entonces con control. Entonces, para hacer ahí una configuración del control en la central. Tanto en la central CT10A cuanto en la CT20A. Cualquier central de la OmegaSat es lo mismo padrón de configuración, ¿tá cierto? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer la configuración? Con el control en manos, ¿tá? Nosotros vamos a abrir la configuración en la central en Prog Reset. Ahí en su pantalla tenemos aquí el punto aquí, ¿no? Rojo. Vamos a presionar una vez el micro llave Prog Reset y ahí voy a soltar el micro llave. Y ahí sí yo voy a presionar 2 veces el comando acá, ¿tá? Entonces, una vez, más una vez, y va a cadastrar el control en la central. El botón del control, ¿tá? Cada botón por vez. Entonces, yo quiero cadastrar el otro botón. Yo voy a volver al procedimiento y voy a repetir el procedimiento ahí, ¿tá? Entonces, abre la programación y yo voy una vez, más una vez en el control para cadastrar el botón, ¿está cierto? Es posible cadastrar solamente un botón o 2 botones o 3 o 4 de acuerdo con su control ahí, ¿está cierto? Solo hay que tomar en cuenta que cada botón es una posición de memoria. En esta central, por ejemplo, tenemos 150 botones. Si enrolamos 2 botones por control, tendríamos 75 controles de 2 botones. Pero es la idea matemática que hay que hacer. Un punto interesante ahí es que no hay necesidad de cadastrar todos los botones, ¿tá? Un botón va a hacer el comando de abrir, parar y cerrar el portón, ¿tá? Como nosotros hablamos ahí ayer, ¿está cierto?
Una cosa interesante también aquí en las centrales de la Omegasat, todas las centrales ahí, es que es posible solamente apagar ahí, borrar, ¿no? Un botón solamente. Entonces vamos a imaginar ahí que yo cadastré el botón acá errado y yo preciso borrar esse botão, tá? Então, como eu vou fazer isso? Tá? Eu vou lá na microchave prog novamente, né? Vou abrir lá a função e aí eu vou dizer em qual botão eu quero borrar e pressionar em outro botão para cancelar o primeiro botão, tá certo? Então, abro a programação da central, tá? Então, vamos acá. Eu vou abrir a programação em prog reset. A central vai parpadear e manter o parpadeio ali, né? Em rojo, em LED. E aí eu vou dizer em qual botão eu quero borrar e cancelar em outro botão. O primeiro botão estará borrado e o segundo botão vai funcionar perfeitamente. Este es un diferencial muy importante a mencionar porque principalmente comparando con competencias de entrada, como podemos decir, que muchas veces para borrar un control hay que borrar la memoria de toda la tarjeta. Entonces esto te tocaría perder tiempo en enrolar todos nuevamente y muchas veces no están en el mismo momento, no están cerca. Entonces esto es una ventaja muy interesante en comparación con otras marcas. Perfecto. Y ahí por último también, si caso nosotros queremos borrar toda la tarjeta, toda la central, basta presionar el microllave y prog reset por hasta 10 segundos. Todas las centrales de la Omegasat es lo mismo procedimiento, ¿tá? Entonces, cuando nosotros hablamos de la central CT20A o la central CT10A, es la misma configuración, ¿tá? Entonces, es muy simple de hacer la configuración de la central de la Omegasat, ¿tá? No tem mucho segredo ahí para hacer las configuraciones ahí. Bueno, una consulta mía. Sí. Yo sé que los motores más completos necesitan de utilizar la CT20. Pero si yo tengo un más sencillo que funciona con la CT10, si quiero yo, ¿puedo utilizar la CT20? Sí, sí. Solamente lo opuesto que no puedo hacer. Sí. Okay. Todas as linhas de qualquer marca ou qualquer automatismo, é possível utilizar aí as centrales da Omegasat. Solamente tem que respeitar aí suas características. Então, os portões de linha rápida, nós temos que colocar aí a linha CT20A. Por quê? Pela desaceleração. Nós não podemos colocar uma linha rápida aí, a CT10A, porque ela não tem essa função. Então, vai chegar no final e vai acabar aí, batendo, isso, golpeando muito forte aí, né? Adelante. Então, por último aqui, nós temos a configuração de tempo de pausa, tá? Então, na mesma chave aí de tempo de percurso, nós temos a pausa, tá? Que é o primeiro botão acá de configuração, tá? O primeiro acá do lado da antena da central. A pausa é possível configurar nessa central de 3 segundos hasta 90 segundos aí, tá? Como nós podemos cambiar isso ali? É um pouquinho mais difícil, mas não é muito também, tá? Então, como hacemos aqui? Nós vamos pressionar a microchave aí, tempo barra pausa, o LED vai parpadear aí 2 vezes, eu vou manter pressionado hasta parpadear 3 vezes, e aí sim eu vou soltar e pressionar novamente. Cada parpadeio da central equivale a 1 segundo que a central vai manter aberto hasta cerrar depois. Entenderam? Vamos só para recapitular então, para que é um pouquinho mais complicado aqui. Pressiona a microchave e tempo para pausa. O LED vai parpadear 2 vezes. Eu não posso soltar, tá? Se eu soltar, ele vai fazer a configuração de tempo de percurso. Então, pressiona a microchave tempo para pausa. Quando o LED parpadear 2 vezes, eu vou manter pressionado. Quando ele parpadear 3 vezes, eu vou soltar e pressionar novamente. Cada parpadeio dele é 1 segundo, tá? Não é pressionar várias vezes, é manter pressionado, tá certo? Então, pressiona e segura o botão hasta a quantidade de segundos que você quer cadastrar. Se eu quero aí 10 segundos, eu vou pressionar lá
né, fazer o procedimento e ele vai pressionar, vai parpadear 10 vezes e aí sim estará configurado 10 segundos, tá certo? Aí você não quer mais fazer essa, não quer mais a opção de cierre automático, eu quero cancelar essa opção. Eu vou repetir esse procedimento, faço esse procedimento, pero ao invés de ficar pressionado por a quantidade que você quer, eu preciso solamente que ele LED parpadeie uma vez. Então, pressione, segura, vai parpadear 2 vezes, mantém pressionado, vai parpadear 3 vezes, suelte-lo, e pressiona novamente. Um parpadeio e eu vou soltar e ele vai cancelar todo esse processo de automático. Por que um parpadeio? Raramente nós vamos fazer com que o portão vá cerrar aí em 1 segundo automático. Então ele vai cancelar toda a configuração aí, tá certo? Qualquer número hasta 3 segundos, 3 parpadeios, ele vai cancelar. 1, 2 ou 3, ele cancela e a partir daí sim ele vai começar a contar aí o tempo automático. Alguma dúvida, senhores? Ficou muito claro? Quedó perfecto. Perfecto. Seguimos adelante entonces. Las otras configuraciones de la central, nosotros ya hablamos, ¿no? Entonces, muy simple, ¿no? No hay mucha duda ahí, ¿no? Está tranquilo. La fuerza, freno, desarque, distancia, nosotros ya hablamos. Y por último, nosotros tenemos un sistema aquí que nosotros llamamos de alarme. La alarma acá es uso exclusivo de la Omega Sat. Acá, bem no meio da central, aqui, logo arriba ali de los relés e ao lado dos jumpers de força, freno, né, de configuração ali. Ali, basta conectar o módulo e aí sim, quando esse módulo configurado em uma central de alarma, tá, ele vai trabalhar aí em conjunto com o automatismo, para que ele vá cuidar, monitorar ali o portão e evitar invasões aí de pessoas ou de qualquer outro tipo de pessoas aí que queiram adentrar em sua casa ou sua oficina, escritório, enfim, tá certo? Como vai funcionar isso acá? O módulo é conectado, ele vai ser cadastrado em uma central de alarma ou cerca elétrica aí com saída para sensoras aí sem cable, né, sem hilo, né, inalâmbricos, né, e aí ele vai cadastrar lá, e aí esse sensor acá que vai se conectar aqui, ele vai trabalhar em cima do final de carreira do automatismo. Então, se toda vez que o automatismo sair do final de carreira, ele vai mandar um sinal lá para a central. Pero um detalhe muito importante, ele só vai fazer isso quando alguém tentar abrir sem o controle ou sem o uso da botoneira. Tá? Então, vamos imaginar que você está com o alarme prendido e eu quero adentrar em minha casa. E aí, quando eu apertar o botão, ele não vai fazer nada. Solamente quando alguém tentar forçar aí o portão ou entrar sem o uso do botão de controle ou da botoneira. E aí sim ele vai disparar o alarme. Tá certo? Alguma dúvida, senhores? Essa equipo é um equipo exclusivo da Omega Sat, tá? É patenteado, então é um produto muito bueno aí para a segurança e suporte também. Hablando de esta alarma, esto es universal, es decir, se funcionaría con cualquier central de alarma porque solo le envía pulso. Sí. Sería un comando seco que llegaría en una zona de alarma de cualquier marca ahí para hacer el monitoreo. Muy interesante esta función es nueva a mí. É interessante respeitar uma coisa também. Ele é um controle, um sensor inalâmbrico sem cabo, né? Um sensor inalâmbrico 433.92 Codilern. Esse é o controle remoto. É como se ele é um relé, tá? Como se fosse um sensor magnético sem fio, sem cabo, né? E aí pero que ao invés de ter um imã junto com ele vai utilizar o imã do motor. Então, quando ele manda o motor se separar do final do imã do final de carreira ali, ele vai mandar um sinal sem cabo lá para a central de alarme. O que nós teremos que respeitar é que esse sensor ele é 433 Codilern. Tá? Então, algumas centrais do mercado trabalham com Open Code e aí não vai cadastrar. Tá? Perfeito?
é um contato NA, ele é um sensor inalâmbrico, tá? Ele não há contato, tá? A saída da central, ela vai solamente mandar um pulso 12 volts aqui para alimentar, jogar tensão para este relé, e este relé vai mandar o sinal inalâmbrico ali, sem fio, né? Um sinal para poder fazer aí o disparo da central. Perfecto. Yo creo que sería eso en la central. Otra cosa aquí, só un complemento. A central ela tiene láser de 12 volts, né? Tiene a fotocélula, botoneira, saída FCA e FCF aqui, que são dos finales de carreira em borneiras. E também através aqui dos engates rápidos, né? Dedicados de la Omega SAT. Acá temos aqui, não sei se vai conseguir, vamos mirar aqui na pantalla aqui, conexões aí para sinaleiro, fotocélula e luz de garagem, tá? Então, a central também tem essa função aqui, beleza? Seguimos adelante. Fuente automática, nós comentamos bastante disso aqui, né? Podemos seguir adelante, né?